Então, meu nome é Mel, eu tenho 17 anos. Eu trabalho com projeto social desde os meus 12. Minha mãe sempre fala que desde pequena eu sempre fui muito engajada, assim, sabe? Tipo, em questão de justiça. E aí, nessa trajetória de vários projetos e de estudar política, enfim, da minha vivência, né, como uma mulher preta na sociedade, acabei fundando o projeto Conexão Afro em 2019, enfim, agora está fazendo um ano. E estou começando a trabalhar também com produção cultural aqui em Brasília. Acho que isso de conectar pessoas é algo muito natural, sabe? Quando você vê, você conectou um monte de gente, você fez pessoas se conhecerem, né, indiretamente, você nem percebe isso, sabe? Quando eu criei o Conexão Afro, meu objetivo era conectar pessoas pretas do Distrito Federal. Então acho que foi um processo muito natural, sabe? Eu criei o Conexão Afro com o objetivo de pessoas pretas, né, se unirem, mas eu fui surpreendida, assim, com entender como é que as pessoas estavam se conectando, como é que as pessoas estavam se entendendo, enfim, e a rede que tudo isso estava criando, sabe? Que era muito maior do que, enfim, só laços de afinidade. Enfim, e sempre fui muito engajada em causa política, então sempre foi uma coisa que eu gostei muito de estudar. Até que teve um momento que eu entrei numa crise interna, num surto, de saber muita coisa e não estar fazendo nada para aquilo. Tipo, tá, que adianta você ter esse tanto de informação, que adianta você ter todo esse conhecimento, que adianta você ter essa certa noção e não fazer nada. Então eu entrei numa crise, eu, enfim, pensei em suicídio, passei por um processo muito grande, assim, de, enfim, momentos difíceis, sabe, onde eu realmente estava me sentindo sozinha. E eu também estava num ambiente muito branco nessa época, né, eu tinha o quê? Meus primos, que eram bastante amigos meus, né, que são pessoas pretas, mas de resto eu vivia num ambiente muito branco, onde eu era a única pessoa preta do local. Então veio essa solidão, sabe? E no meio dessa solidão eu ouvi a música Amarelo, do Emicida, que me deu forças, assim, sabe? Tipo, pra não desistir de tudo, porque eu realmente acho que eu tava numa fase onde eu acho que eu só queria desistir. E aí veio toda a ideia de, enfim, criar um projeto onde conectasse pessoas pretas. Antes era pra ser só um evento, onde tivesse um dia pra crianças, um dia pra adultos e, enfim, tivesse um evento com oficina, com palestra e tal, e uma festinha depois, só pra galera se conectar. Mas ao longo do processo, eu vi que o Conexão Afro era muito mais que isso, sabe? Tinha potencial para fazer muito mais que isso. A gente fez um processo seletivo, né? Tipo assim, a gente abriu inscrições no Google, deixou lá no Instagram, divulgou pelo Instagram mesmo, falou com algumas pessoas influentes, pretas aqui de Brasília, pediu para elas, enfim, divulgarem, a galera topou. Quando a gente viu, tinha tipo 45 inscrições, sabe? E nisso a gente encontrou muita gente incrível aqui no Conexão. Enfim, aí eu percebi que foi criada uma rede desde então, a Conexão Afro tá aí, sempre com novos projetos e acho que, enfim, no final virou um espaço de pessoas pretas fazendo o que elas querem fazer, sabe? Tipo, acho que a galera do Conexão Afro percebe muito isso, pelo menos eu vejo assim, que o pessoal tem uma liberdade de chegar e criar as coisas, enfim, estão com vontade. Meu nome é Rafael, né? Rafael Barbosa, moro em São Sebastião, tenho 23 anos. E meu nome profissional é o Raflash, que é o RA do meu nome, mais flash de foto. E nisso é o que eu faço. A fotografia, para mim, é algo que eu consigo me expressar. Então, assim, eu sou um cara que, tipo, eu tento ter um olhar diferente sobre tudo, sabe? Sobre tudo mesmo, assim, tipo, da vida mesmo, sabe? E eu tento mostrar um pouquinho só, uma fração na fotografia, que é o que eu faço. Eu acredito sim que o trabalho que eu faço, ele pode conectar pessoas, né? Porque ali eu tô captando sentimentos, né? Pessoas, momentos. Eu conheci o projeto Conexão Afro quando ele começou. Caraca, velho, Conexão Afro, eles vão dar uma representatividade pra gente, pô. Espero um dia contar com eles, eles podem contar comigo um dia, eles podem contar comigo. E surgiu essa oportunidade, e eu vejo que essa oportunidade que eu tô tendo hoje, ela vai gerar um network assim muito foda. Umas pessoas que eu tenho interesse, um público que eu tenho interesse de trabalhar, sabe? Então, assim, é mais isso mesmo. Então, meu nome é Matheus, tenho 26 anos, moro aqui em Riacho Fundo 1
Sempre cresci nesse mundo da culinária, na verdade. Minha família tinha restaurante quando eu morava no Goiás, então eu sempre tive essa conexão muito forte com isso. Em 2012, fui trabalhar num café vegano. Aí, por coincidência, eu era caixa, mas acabou que eu gostei, né, da área e ia mais cedo para aprender a fazer produção, para aprender a cozinhar. E entrei nesse rumo desde então. Há pouco mais de 3 anos foi quando eu comecei realmente a trabalhar para mim. Eu tinha como uma fonte de renda extra, na verdade. Aí eu sempre tinha meu trabalho fixo, então eu ajudava a complementar a renda de casa. Agora, recentemente, eu abri minha loja por conta da pandemia. Então, a comida em si, ela tem esse poder de conectar as pessoas, né? Eu falo que eu cozinho com a alma. Então, assim, se eu particularmente não estiver bem para cozinhar, eu não cozinho, eu não faço. Eu não faço porque geralmente sai horrível. É muito louco isso. Mas eu acho que é isso. Quando você faz, independente do que seja, quando você faz uma coisa com amor, com carinho mesmo, você consegue transmitir a mensagem que você quer passar. Então, em dia de pratos temáticos, quando eu faço pratos temáticos, eu sempre tento pesquisar sobre aquele país, sobre aquela região, justamente para tentar levar aquela conexão para as pessoas. Através desse projeto, vai acabar mostrando o meu trabalho mais, porque como eu só fico no nicho de Instagram e Facebook nem tanto, então eu só fico naquela minha clientela de fato. E o Conexão Afro vai poder levar para outras pessoas, para outras cidades, para satélites, para vários lugares no qual as pessoas ainda não conhecem meu trabalho. O nome do Instagram é Quilomveg. Quilom de quilombo e veg de vegano. E através de lá dá para entrar em contato e saber tudo que a gente está fazendo, todos os projetos, todas as coisas que a gente faz. Bom, eu sou a Lara, eu tenho 20 anos. Basicamente, na verdade, uns 4, 5 anos que eu me inseri na arte de forma concreta, assim, por meio do ensino médio. Foi a primeira experiência com arte que eu tive com teatro. E aí depois eu fiquei 2 anos parada e depois eu me inseri novamente e definitivamente, assim, eu comecei com teatro, sou atriz, num teatro comunitário no Gama, Semente, inclusive. E a partir daí eu fui aflorando essa parte minha que eu sempre tive vontade, mas não tinha muito instrumento para fazer. Eu sempre, sonhei, assim, em produzir conteúdo audiovisual mesmo, eu ficava vendo clipe de música pensando, caraca, como é que esse povo tá fazendo isso? Eu quero muito fazer isso, assim. E aí eu fui me arriscando na fotografia, depois na filmagem, aí eu fui aprendendo um pouco de edição, e aí eu conheci o Photoshop, onde eu crio, as minhas artes, minhas prioridades, assim, que eu digo, que são as colagens, que é a forma que eu mais me identifico, assim. E a partir daí eu fui juntando tudo isso que eu faço, que eu gosto, e foi gerando isso aí. Eu faço um pouco de tudo, não sei se eu faço bem tudo isso, mas eu faço um pouco de tudo. E a forma como eu me apresento, assim, pro mundo mesmo. Na verdade, eu sou curiosa, né? Então eu faço de tudo um pouco e as coisas que eu não curto muito eu vou deixando, mas eu nunca excluo de fato, porque eu sempre gosto de misturar tudo. Então, se eu vou fazer um vídeo, eu gosto de pôr uma arte, eu gosto de pôr uma música, eu gosto de pôr uma poesia, tá ligado? Então, eu gosto de juntar tudo um pouco. Porque eu sou assim, eu sou várias coisas ao mesmo tempo. Cara, eu sempre fui uma pessoa de muita opinião, assim. Na verdade, eu sempre fui um pouco intrometida nos assuntos, assim. Só que a partir de um dado momento, eu percebia que as coisas que eu falava tinham uma certa importância pra uma galera. Nem que seja meus amigos, minha família, sei lá, às vezes quando eu falo uma coisa até brincando, as pessoas levam a sério, porque elas sempre acham que eu tenho alguma coisa pra falar. E eu realmente tenho, às vezes. Só que aí eu meio que, comecei a tentar expor um pouco isso da forma óbvia, que é a fala. Mas depois eu fiquei de saco cheio e falei, eu vou fazer de outra forma. E aí que eu comecei a fazer isso por meio das artes, né? E eu acho que, eu pego o pensamento que eu tenho e eu parei também de, tá acontecendo uma coisa no mundo agora, eu vou fazer uma arte sobre isso e tal.
eu quero que o que eu faço eu tento fazer de forma atemporal, sabe? Tipo, não importa quando as pessoas veem, vai passar alguma mensagem. E eu acho que é isso, tipo, eu gosto muito de passar mensagens de conexão com o que eu sou e o que importa pra mim, o que não importa, e como aquilo pode gerar identificação nas pessoas. E eu gosto de fazer da forma mais clara possível. Tipo, eu acho que pra arte ser acessível, ela tem que ser acessível, assim, democraticamente, sabe? Tipo, tem que ser uma coisa clara, não tem que ter muita camada de muito conceito e subjetividade e tal, pra ser uma arte, meu Deus, arte conceitual. Não, eu acho que ela tem que ser, democrática, assim. Tipo, eu acho que, principalmente agora pelas redes sociais, eu acho que eu conecto as pessoas justamente deixando de forma acessível, simples e, tipo, direto ao ponto, assim. E aí, como eu falo de coisas que remetem à minha personalidade e o que eu acredito na vida, isso gera identificação nas pessoas, porque hoje todo mundo acredita em alguma coisa, todo mundo defende alguma coisa, ou não, e isso também gera identificação. Então, eu me chamo Matheus, tenho 20 anos, sou uma pessoa com deficiência e o esporte está comigo desde que eu me entendo por gente. Com 3 meses eu entrei na natação, 3 meses de vida, e daí começou o amor pelo esporte, conheci outras modalidades. Em 2016 conheci o levantamento de peso, que é a minha atual paixão. Sou campeão brasileiro nela e me abriram outras portas. E antes disso também tinha o skate, que hoje é um dos meus hobbies, meu lazer, meu estilo de vida. Eu conheci as pessoas que praticam o esporte também pelo amor pelo esporte, né? E isso é o que une as pessoas, o amor pelo aquilo que você faz. Para mostrar para as pessoas sem deficiência que uma pessoa com deficiência pode fazer o que ela quiser e basicamente isso. Bom, a Pilastra é uma galeria e casa de cultura e eu acho importante lembrar que hoje nós somos a Pilastra, os coordenadores, mas a Pilastra sempre foi uma corpa coletiva formada por várias pessoas. Pela história da Pilastra já passaram várias e várias pessoas, várias mulheres, várias travestis, que sem elas a Pilastra não existiria da forma que existe hoje. Nós temos 3 anos de resistência e de construção coletiva. Então, pensar a Pilastra e não pensar num coletivo é simplesmente impossível, porque nós somos uma grande rede. Exato, acho que dentro dessa ideia de construção de rede também, uma coisa que sempre norteou nesse trabalho coletivo que migrou as coordenações foi a presença múltipla, né? A gente abriu afirmando uma crença na periferia, levando em consideração todas as nuances possíveis da geografia do Distrito Federal e na configuração do que é periferia, né? E no meio desse caminho, as corpas LGBTs foram as que mais se moveram para manter a sustentação dentro do nosso trabalho. E ela se mantém até hoje nesse sentido. Então tem essa priorização de corpos dissidentes, pessoas LGBTs e povo preto, que sempre colaborou e foi quem mais colocou o corpo dentro na hora de fazer. Bom, o Conexão Afro, ele ajuda a gente a chegar no nosso público-alvo, né? A gente consegue fazer com que artistas, sejam eles de quais áreas forem, conhecerem a Pilastra e saberem que a Pilastra é o lugar para eles, que eles podem contar com a gente para o que precisar, da mesma forma que a gente consegue também difundir o trabalho dos artistas que a gente já trabalha, né? Então, por exemplo, nos projetos futuros a gente já está mesclando poesia e o pessoal daqui do Conexão, que vocês vão ver mais pra frente, junto com artistas visuais, que a Pilastra vem trabalhando, e a gente vai criando essa rede conectando as artes como um todo. A Gia é a principal responsável por essa ponte, assim, com Conexão Afro, mas nos últimos 6 meses já deve ter perdido as contas de quantas foram as vezes que a Pilastra foi beneficiada e apoiada por iniciativas do Conexão Afro e por várias pessoas do Conexão que você trouxe desse trabalho mútuo, né? Sou a Valéria, mais conhecida como Val. Eu tenho 40 anos. Tenho 2 filhas, uma de 17, outra de 12. Sou formada em gastronomia. Estou cursando pós-graduação em Vigilância Sanitária e Qualidade de Alimentos. No momento, eu trabalho em uma padaria artesanal. Eu entrei como confeiteira, hoje eu sou chefe de produção. Esse ano, eu fui desafiada por uma amiga de curso que abriu uma escola de gastronomia
E ela me convidou para ser professora. E eu aceitei o desafio e sou professora também nessa escola. Eu dou aula de confeitaria para pessoas como eu, há algum tempo atrás, antes de me formar. Eu vim para Brasília com 14 anos, vim da minha cidade como muitas outras pessoas, outras meninas na situação que eu tinha e acredito que até hoje, com certeza, tem pessoas que ainda vêm dessa forma para Brasília tentar uma vida melhor e vêm com pessoas que são filhos do lugar, do estado, vêm para Brasília para trabalhar e estudar. Trabalhar. Estudar é tempo se você tiver disposição para isso. Eu vim para uma casa que tinha uma família com 3 filhos, eu cuidava da casa, dos filhos, e à noite eu ia para a escola. Eu não sabia cozinhar. Eu fui babá durante muito tempo, ainda criança, na minha cidade. Quando eu vim para Brasília, eu só sabia cuidar de criança. E isso me atrapalhou muito a fazer o que eu não sabia fazer. Eu não sabia lavar uma roupa, eu não sabia nem lavar a minha própria roupa. Imagine dessas pessoas. E eu tive que aprender na marra. Eu não sabia que dali eu fosse querer ter uma profissão baseada no que eu fazia. Com 16 anos eu já sabia cozinhar, já sabia cuidar de criança, eu tomava conta de uma casa. E com 22 anos eu fui trabalhar em uma residência, que eu trabalhei durante 12 anos e meio nessa residência. Com 2 anos que eu estava trabalhando com essas pessoas, eu engravidei da minha primeira filha. Eu estava cursando o 2º ano do ensino médio. Foi quando eu parei de estudar para ter a minha gestação, ter a minha filha, tive a minha filha, tentei voltar para a escola, não consegui voltar. E aí, 11 anos depois, eu resolvi voltar a estudar, fiz o MEJA, fiz o Enem, consegui uma boa pontuação, entrei com pedido de bolsa e consegui uma bolsa que fez toda a diferença na minha vida, que hoje está eu aqui, a Valéria, formada, realizada profissionalmente, realizada como mãe. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz pelas conquistas que eu tive. A gastronomia me conecta ao mundo. Com ela, eu posso estar aqui, eu posso estar no interior, eu posso estar na França. As pessoas costumam dizer, eu não sou só confeiteira, eu sou uma cozinheira. Claro que eu me identifico com a confeitaria, mas, né? As pessoas costumam dizer que a minha comida é uma comida de afeto, comida de mãe. Eu não quero ser reconhecida como uma chefe famosa, eu quero ser reconhecida pelo que eu faço. Isso me conecta com muitas pessoas. Todo mundo que come algo que eu faço gosta. E isso é uma satisfação imensa. Você poder estar, de alguma forma, trazendo prazer para outras pessoas. Acho muito engraçado quando as pessoas geralmente me perguntam isso sobre quem sou eu, porque eu gero um questionamento muito complexo sobre a minha existência, de certa forma. Mas acho muito importante falar sobre o quão é importante tudo que eu faço sempre para poder me manter vivo diante de todo o mundo que a gente vive, de certa forma, né? Me chamo Arthur e hoje em dia eu sou apenas um estudante do vestibular que preza por um futuro, de certa forma, acessível e, como eu posso dizer, mais acessível pela sociedade, de certa forma. Eu danço algumas coisinhas, mas por diversão, né?
E eu não tenho, infelizmente, uma carreira profissional, algo que eu até gostaria, mas não levo isso tão adiante. E tudo começou quando eu resolvi praticar modalidades esportivas, né? Eu entrei primeiro para natação, que não tem nada a ver com a dança. Depois eu fui parar nas saltos ornamentais, que já tem um pouco mais de movimentação do corpo. E em seguida eu fui convidado para poder participar de uma equipe de ginástica acrobática de Brasília. E a ginástica acrobática ela tem como uma modalidade esportiva não tão reconhecida, muito movimento tipo do corpo, não só pela questão de flexibilidade, mas da dança também, sempre junto da música. E a partir disso eu comecei a ter um interesse muito forte, porque eu via que o que eu fazia, de certa forma, deixava as pessoas um pouco chocadas, né? A questão do que eu fazia com o meu corpo era uma coisa que as pessoas ficavam meio surpresas, sabe? Tipo, elas poderem apreciar aquilo de certa forma, essa capacidade que o ser humano tem. E daí então eu saí da ginástica e eu fui parar no Instituto Juliana Castro, onde eu pude apropriar de algumas danças bem atemporais, pouco contemporâneas, onde eu tive mais conhecimento. E eu comecei daí vendo que realmente era uma parada que eu gostava muito. De certa forma, me levava sempre a dar um passo para frente em questão da realidade que eu vivo, porque eu via que eu poderia enfrentar determinadas coisas através dessa arte. Acho que justamente pelo fato de eu não ser tão reconhecido, quando eu entrei no Conexão, eu vi uma proposta muito abrangente de poder eu realmente construir uma identidade sobre quem eu sou e não temer ao mundo, de certa forma. O Conexão ele me dava essa liberdade de eu poder fazer aquilo que eu tinha por afinidade muito grande, né? Como uma afinidade muito grande, como um hobby. E eu via que as pessoas, de certa forma, elas continuavam me incentivando a continuar. Eu digo as pessoas do Conexão, né? A gente sempre vê muito na TV ou em outros lugares que as pessoas que elas costumam dançar, elas sempre estão ligadas a institutos de alta regalia, assim, a galera realmente tipo, manja do que ela tem um certo reconhecimento, escolas de artes que super caríssimas e que eu poderia levar isso adiante porque as pessoas me incentivavam. Então acho que o Conexão Afro ele realmente fez essa conexão minha com a minha identidade. Meu nome é Rainara, eu tenho 21 anos, eu curso análise e desenvolvimento de sistemas, também faço um curso de computação gráfica e faço espanhol também. E eu trabalho na área administrativa, numa loja de fibras sintéticas da minha mãe. Ela é cabeleireira transista. E eu resolvi abrir um empório que vende queijos, carnes recheadas, cachaça, doce e afins de comidas mineiras. Eu espero que dê certo. Pelo fato de ser comida faz as pessoas se juntarem para conversar, comer e falar algumas coisas. Sei lá, qualquer coisa. Eu acho que o empório que eu tô fazendo, abrindo com ele, vai fazer com que as pessoas se conectem mais. Pelo menos as pessoas que eu conheço, poder divulgar. E é isso. Eu me pego pensando por muitas vezes qual é o meu propósito e a cada dia eu penso que eu tô mais perto de descobrir. Porque eu comecei a trampar com as minhas músicas, com influência digital recentemente. E eu ainda não consegui, ainda estou entendendo como funciona essa influência do meu conteúdo, da minha música, do meu som dentro das pessoas, com as pessoas, como elas reagem em relação a isso. Mas tem sido um aprendizado enorme e eu uso a música, principalmente, como uma forma de externalizar tudo que eu penso, tudo que muitas vezes eu vivencio, tudo que muitas vezes eu tô a fim de falar e às vezes fica reprimido, porque muitas vezes a gente deixa de falar algumas coisas e sente muito. E eu acho que eu consigo conectar as pessoas por, muitas vezes, dar nome a sentimentos que nem, às vezes, era impossível de dar esse nome. Ou que por muitas vezes elas nem sabiam o que sentiam e consegui despertar isso através da minha palavra, da minha música, ou então de algo que eu comentei nas minhas redes sociais. E é como a Elia Oller até fala, que a minha palavra é afiada e contamina. Então eu vejo que esse é um dos meus propósitos. Eu quero atingir as pessoas, eu quero ser presente e quero acompanhar
esse movimento de como as pessoas se sentem com isso tudo que eu faço. O Conexão Afro, esse projeto tem sido muito um berço para mim, né? Sempre me apoiou, sempre me deu suporte, sempre me deu espaço, coisas que por muitas vezes me foi negado. E por tudo, pelos eventos, pelas rodas de conversa, pelos debates, eu me sinto cada vez mais familiarizada com isso e sinto que o Conexão Afro me faz enxergar a minha potência, me faz enxergar que eu sou uma pessoa importante, que a minha arte é importante, que o que eu decidi fazer é sim uma profissão e não só um hobby, como geralmente dizem. Então, Conexão Afro é isso. Meu nome é Marcos Massal. Na verdade, meu nome é Marcos Wendel Massal de Araújo. Sou chamado de Marcos Massal, Massal com cifrão, e pela minha família de Wendel. Minha história como músico, na verdade, ela começou desde o meu nascimento. Eu não lembro de um momento onde eu não tenha feito música, onde eu não entendi que eu precisava fazer música, mesmo quando eu fazia outros trampos, outros corres. E foi numa medida quase desesperada que eu falei assim, cara, eu preciso fazer o que eu quero, esse é o meu corre. E foi quando eu juntei com 3 amigos meus e falei, velho, vamos fazer um disco. E foi o DNA. Nesse momento que eu fiz o DNA, foi na hora que eu falei, velho, é isso que eu quero, eu vou fazer isso, vou fazer música. E comecei minha carreira solo, comecei ali minha carreira como produtor, comecei minha carreira como produtor artístico, né, como empreendedor também. E hoje, no presente, eu sou esse Massal. O cara que, velho, tá fazendo um corre da porra pra conseguir fazer o que eu gosto. E eu acho que é um dos maiores orgulhos que eu tenho, é isso. De ser o que eu sou, ser o Massal. O meu trabalho conecta pessoas a partir do momento em que ele é real. Quando nasce a necessidade de eu me conectar com pessoas mais jovens, mais velhas, na verdade, porque a música ela me proporciona o poder de me conectar com qualquer tipo de pessoa. Se tem um cara do forró, eu troco ideia. Se tem um cara do funk, eu troco ideia. Dentro da minha empresa tem cara do funk, tem cara do rap, tem mina do pop, sacou? Então meu trabalho ele já conecta assim, né? Ele já é naturalmente conectivo. Cara, o Conexão Afro ele vai falar mais sobre a raiz do meu trabalho. Ele vai me conectar com pessoas mais jovens, como eu disse, mas ele vai me conectar muito mais com pessoas das quais eu nunca conheceria na minha vida, sacou? Se eu não estivesse dentro da música. Então eu vou conhecer mulheres feministas, militantes, pretas, brancas, amarelas, indígenas. Vou conhecer homens pretos, brancos, indígenas e por aí vai. O Conexão Afro para mim é uma diversidade muito grande. Então, o Conexão em si, o Conexão Afro, ele me proporciona o que a música ela não me proporciona, sacou? Que é a conectividade de ideias. De ouvir debates, ideias, embates também. E também me renovar, né, mano? Porque não adianta eu ser um cara mais velho que não tem cabeça fechada, que não tem cabeça aberta. E não adianta você ser um velho de cabeça fechada. Eu acho que, pra mim, se eu for um homem mais velho com cabeça fechada, eu morri. Morri por dentro, é melhor ficar na minha casa, discutindo política com ninguém, achando que eu tenho que votar em fulano de tal, porque o cara... Eu acho que eu tenho que conectar com pessoas mais novas, mais velhas, por aí vai. Bom, meu nome é Sara Benedita, conhecida nas redes sociais como Benedita Poesia. Tenho 19 anos, sou ariana, sou da Ceilândia, sou militante e sou sapatão. Poesia para mim é uma carreira,
fora produção cultural. Tenho isso da poesia, assim, pra mim, há 5 anos, mas me digo poeta há uns 3 anos e pouco. Produção cultural vai fazer 2 anos que eu mexo com isso. Então isso é um pouco de mim dentro dessa estrutura de 19 anos, que tem um pouquinho de história em cada momento. Bom, com a poesia pra mim, em si, ela me salvou de várias coisas, né? Um momento bem delicado da minha vida, da minha juventude, 12 anos, eu entrei em depressão. E foi através da escrita que eu consegui me libertar, assim, de uma forma de falar. O que eu acho sobre a poesia é algo que é uma arte, né? Algumas pessoas não identificam muito bem, mas é uma arte de visar o mundo de outras formas, além da escrita. Acho que o Conexão Afro é uma rede de jovens pretos que fazem arte e visa mostrar essa arte para todo mundo. Creio que a minha poesia, no meio de tudo isso, vai criar e vai ter visibilidade para muitas pessoas. Apesar que, dentro de toda essa visibilidade, eu gosto de ter um mínimo de pessoas com entendimento em relação à poesia. Então, se chega a 100 pessoas e dessas 100 pessoas, 10 se realmente interessaram e viram o que essa poesia traz, qual é o sentimento que ela traz, para mim é muito importante. Não é só a visibilidade, mas creio que a partir do Conexão Afro, muitas pessoas sabem da poesia, a história que vem com ela. Então isso para mim é muito importante, acho que o Conexão ajuda muito nisso. Eu me chamo Gabriel, tenho 21 anos e eu sempre fui apaixonado por esporte. Desde criança, sempre jogando bola na rua, seja futebol, futsal, basquete, etc. Quando eu tive por volta de 5, 6 anos, meu irmão, que ele é mais velho, ele entrou no basquete pela escola que eu estudava. E aí me introduziu no esporte de verdade. E de lá pra cá, só basquete. Eu sou atleta do time da minha cidade, que é o Santa Maria Basquete. Nós jogamos em ligas semiprofissionais. E jogamos vários torneios tradicionais por aqui, como o Seu Geraldo e o torneio de verão. O basquete, apesar de ter sido criado por uma pessoa branca, ele foi muito introduzido por nós que somos negros. E isso aí, cara, tira a pessoa do crime, ajuda a pessoa, é uma espécie de terapia. Então, uma coisa vai puxando a outra. Eu acho que como somos uma mídia relativamente grande para o nosso nicho, começar a divulgar um pouco mais o basquete, sabe? Tem várias equipes por aqui que não tem reconhecimento, que precisa só de um empurrãozinho para estourar e melhorar a nossa cena no basquete aqui no Brasil. Então, Odara Melanina é uma ideia, né, que surgiu querendo transformar a realidade das pessoas negras. Porque eu percebia que tinha creme para os caixas, né, depois de muito tempo tinha creme para os caixas, mas ainda assim olhava as prateleiras de mercado, farmácia, não tinha nada para minha pele negra. E, consequentemente, não tinha para as outras pessoas também, né? Para pessoas próximas a mim, para minha avó, para minha tia, para minha mãe, para meu pai. Não tinham para essas pessoas. Então, o Odara Melanina, ele conecta a partir do momento que ele traz essa ideia, essa necessidade. Além disso, também a sustentabilidade, porque a gente vive no ecossistema e a ideia do Odara é preservar o meio ambiente também. Então, se conecta porque todos nós estamos passando por isso. A gente precisa que olhem para as nossas características pessoais e também que a gente, enquanto coletivo, olhe para o meio ambiente. Então, eu acredito que é assim que conecta. Faço minha das palavras dela. Acho que desde o momento que a gente pensa num corpo preto, é necessário que a gente tenha uma visão mais detalhada, porque a nossa pele gera muitas coisas, sabe? Tem algumas doenças, tem algumas coisas que são específicas da nossa pele preta. Então, quando a gente pensa sobre isso, quando a gente pensa sobre esse cuidado sobre a nossa pele, é algo que não parte só de mim ou da Nai, ou de nossos parentes tão próximos, mas de todo mundo que vive perto da gente, dentro aqui do DF, dentro do entorno. Então, é uma questão já visando bem abrangente. A gente precisa ter esse cuidado. E são poucos os lugares que visam isso. Que o Odara Melanina conecta, né? E visa sempre tá mostrando todo o projeto em si, porque ele também não é só produtos de beleza, mas também ações
processos que a gente mostra em relação ao meio ambiente. Então, é toda uma partilha de conhecimentos e de sustentabilidade, de enfrentar tudo isso que é o nosso cotidiano. A gente não faz nada só, né? Então, com certeza, o Conexão Afro ele consegue auxiliar porque ele pode mostrar isso para o mundo. Essa é a ideia. Sozinho a gente não consegue nada, mas partilhando, mostrando que isso existe, fica muito mais fácil. Tendo braços e auxiliando. Meu nome é Ana Luísa, eu nasci aqui em Brasília, eu tenho 19 anos e a culinária ela faz parte da minha vida desde pequena, porque minha avó e meu tio trabalhavam com marmita, minha mãe sempre gostou de cozinhar bastante e a gente sempre inventou muita coisa ruim, né? E acabou que você pega gosto pela coisa, né? E quando veio a pandemia, a minha mãe ficou desempregada, meus pais separados e acabou que deu uma apertada. E aí eu decidi abrir a lojinha no Instagram, vender na rua os meus doces, porque são coisas que eu meio que tenho dom. Como eu vendo muito doce, comum, assim, acho que a minha mãe, pelo menos, ela me passou as receitas, são doces bem antigos, acho que são doces de memórias de criança. Então, teve uma vez, por exemplo, que eu fui vender um pavê e o cara falou, nossa, quanto tempo que eu não como pavê, lembro da minha mãe e tudo mais. Então, acho que conecta, no sabor, sabe, na lembrança, assim, às vezes um desejo de comer um doce, essas coisas. Acho que conecta, assim, no lembrar mesmo, na lembrança. Então, acho que a Conexão Afro ela vai me ajudar muito no engajamento da minha lojinha do Instagram, que é a K&A Doces. E acho que, tanto na divulgação para todo mundo, como as pessoas que eles estão querendo atingir, acho que eles vão ajudar muito nesse processo, assim, de engajamento mesmo. Mano, jogando além dos meus beats, tá ligado? Uma parada que eu prezo muito no meu som, tanto no meu som quanto com a rapaziada do meu grupo, tá ligado? Da AFMedia, é que, a gente tenta sempre conectar nossa galera do nosso meio, nossos amigos, com a forma da nossa vivência, tá ligado? Então, sei lá, por exemplo, uma fita que é muito recorrente na gente é que a gente gosta de, roupa de marca, tá ligado? A gente gosta dessa parada. Então, a forma da gente se conectar é com gente que, vive o mesmo que a gente vive, tá ligado? Não que, as pessoas que não vivam disso não possam desfrutar, mas a gente tenta, mostrar que os moleques, também podem viver do mesmo, tá ligado? Se eles se esforçarem pelos meios certos, ou infelizmente os meios que eles conseguirem, a gente, consegue viver bem, tá ligado? Consegue viver do luxo, consegue viver, num status, tá ligado? E a gente acha isso super importante pra colocar, porque quando a gente era moleque, quando eu era mais novo, eu não tinha essa visão, saca? A gente não imaginava que a gente podia fazer as coisas que a gente faz hoje. Então, pra mim, a forma de conexão é isso, mostrar que um pouco do que a gente vive e passar pra galera a nossa vivência, e conectar quem vive do mesmo que a gente, tá ligado? É uma parada muito louca que o Conexão fez comigo, foi exatamente abrir minha cabeça sobre isso, saca? Porque eu cresci numa realidade muito diferente da maioria da galera, dessa galera, tá ligado? Eu cresci num pico, onde, a maior parte dos meus amigos que tinham a minha idade assim eram brancos, tá ligado? Família boa, saca? E quando eu percebi, que eu era diferente dessa galera, eu, me senti deslocado, entendeu? Me senti muito deslocado. E quando eu fui começar a colocar uma rapaziada preta de quebrada, tá ligado? Que foi mais depois que eu entrei pro Conexão, essas paradas, eu percebi que também eu sou diferente disso, tá ligado? Porque, querendo ou não, eu não vivi as mesmas coisas que essa galera viveu. Então eu acho que o Conexão fez eu perceber que eu me encaixo de uma forma diferente, sabe? Em todos os círculos. Eu, não adianta eu querer falar de uma parada, sendo que, eu não sou isso, sacou? Não adianta. Eu tenho que falar, o que eu vivo, o que eu sou, e o Conexão, me mostrou que eu não tô errado por querer falar essas coisas, entendeu? Então, eu me chamo Ana Flávia, eu tenho 18 anos, eu jogo basquete há 8 anos já, e eu já fui campeã brasileira, já fui vice-campeã, já joguei campeonatos brasileiros representando Brasília, e o basquete mudou a minha vida. Então, tudo que eu tenho hoje é graças a ele e eu sou inteiramente grata. Então, o basquete é um esporte coletivo que, querendo ou não, se conecta a pessoas de uma forma indireta.
Mas eu tenho mania de dizer pro meu time que nós somos uma locomotiva. Uma puxa a outra e a gente tem que estar conectada com o mesmo pensamento, com a mesma vontade. Fora isso, o basquete me proporcionou viajar para vários lugares do Brasil. E com isso eu me conectei com outras pessoas de outros estados que não jogavam o mesmo esporte que eu, ou até jogavam. E a gente se conectou com as nossas histórias, com nossas vivências. E acho que é dessa forma. Eu sou o Velho Panzo, tenho 22 anos, nascido no Gama, criado pelo mundo, passei por vários lugares. Sou um artista e trabalho na área da poesia, na área do zine, na área da música e principalmente assim na área da reivindicação da ancestralidade em primeiro lugar, né? Meu trabalho ele pauta muito sobre isso, a ancestralidade em primeiro lugar. E tudo isso começou desde quando eu era moleque. Minha mãe sempre ouvia Tim Maia, Raul Seixas, Legião Urbana. Não podia ouvir rap, mas ela ouvia outras coisas. E essas outras coisas foram me influenciando. E graças à minha mãe, graças ao apoio que ela me deu, eu fui conhecendo pessoas ao longo da vida que me ajudaram bastante. E hoje eu me identifico como um artista de múltiplas linguagens, mas não vejo isso como uma qualidade, mas vejo isso como algo que a necessidade me forçou a ser, porque às vezes não tinha grana para pagar alguém para fazer, então eu tive que aprender a fazer para poder fazer, porque a falta de grana não me possibilitava pagar alguém. E aí eu fui aprendendo a fazer, fui estudando, fui adentrando os caminhos, e quando eu vi eu já fazia tipo algumas coisas assim, né? Acho que eu tenho certeza que pelo menos as coisas que eu me disponho a fazer eu faço bem. E vai fazer 4 anos assim que eu tô levando a arte mais pro lado profissional, assim, de profissionalizar meu trabalho. Eu prezo muito por um diálogo, eu não diria agressivo, mas eu diria um diálogo forte. Eu gosto dessas paradas fortes, acho que isso é muito cabuloso, assim. Quando você bota quem tá ouvindo, quem tá assistindo, tipo, colado na cadeira, assim, tipo, caralho, esse maluco tá falando uma parada, tipo, passa. E após tudo isso, a pessoa chega pra você e fala, caralho, mano, isso que tu falou, véi, é isso, assim. Aí a gente começa a ter um diálogo ali. Eu acho que o primeiro princípio do meu trabalho é a geração do diálogo. Eu acho que isso conecta as pessoas, né? E como o Conexão Afro, eu não diria pode ajudar, porque já ajuda, né? Então eu conheço várias pessoas, fiz vários amigos, várias amigas. E isso possibilita muito, saca? Você ter pessoas que, eu não diria pensam igual, mas passam por coisas parecidas e muitas vezes iguais a você, e aí você tem alguém ali pra conversar, alguém que tipo, vê teu trampo e entende as coisas que tu passa, porque também passa, e aí essa pessoa, não, mano, vamos junto, vamos junta, e vamos nessa que o trabalho vai rolar, e rola, e acontece, é divertido, as pessoas, pelo menos as pessoas com quem eu trabalhei, porque eu falei, mano, bora, e a pessoa falou, bora, essas pessoas que se dispuseram, assim, sempre foram pessoas que, velho, sensacionais, assim, sem comentários.